Olá, tudo bem? Que bom que você veio. Meu nome é Danilo Salgado, eu sou especialista em hipnose clínica e eu fico muito feliz por você ter dado esse primeiro passo em direção à sua transformação pessoal. Eu quero dizer que nesse vídeo eu vou falar sobre três assuntos. Primeiro você vai saber quem sou eu, depois eu vou te explicar rapidamente com exemplos o que você vai entender como que funciona a hipnose e o que é a hipnose, porque tem muito misticismo por trás dessa técnica, não é? E no terceiro ponto, eu vou te falar em relação a custos e valores. Bom, meu nome é Danilo Salgado e eu sempre trabalhei desde os meus 17 anos trabalhando com pessoas. Eu fui vendo que eu tinha uma grande facilidade e um grande prazer de trabalhar desenvolvendo pessoas. Foi quando então eu me transformei em gerente comercial numa grande empresa de varejo do país e eu treinei centenas e dezenas de vendedores e gerentes. E foi lá que eu despertei para essa ferramenta maravilhosa que é a hipnose clínica. Em 2015 eu comecei a estudar sobre esse tema, sobre programação neurolinguística, e eu fiz a minha transição de carreira. E hoje eu vivo 100% da minha vida trabalhando com essa ferramenta que é fantástica, perfeito? Há muitas dúvidas em relação ao que é hipnose, eu vou sanar todas elas aqui nesse vídeo e aqui embaixo também na minha landing page, nesse site que você está conectado, terão grandes outras informações. A segunda coisa, eu quero te explicar o que é hipnose. Hipnose nada mais é do que foco e concentração. Sabe igual aquela vez que você vai no cinema, você paga pelo ingresso, você compra pipoca, você senta para assistir o filme. E dependendo do tipo de filme que você está assistindo, você consegue dar risada, você consegue sentir prazer, você consegue sentir medo. O que acontece? O seu cérebro ele não sabe a diferença entre o real e o imaginário. E toda vez que ele é exposto a alguma imagem mental real ou a um pensamento, ele simplesmente reage. Então é por isso que você consegue dar risada, ficar nervoso, sentir prazer dependendo do filme que você está assistindo. Tudo porque acontece uma coisa antes de você se colocar assistindo o filme, que é uma grande vontade e uma permissão, ou seja, você se permite assistir aquele filme. Por mais concentrado que você estiver no filme, com mais focado, se alguém bater no seu ombro e chamar sua atenção, você rapidamente se desconecta do filme, dá atenção para a pessoa que está ao seu lado e retoma a atenção ao filme. Não é assim que funciona? Na hipnose é a mesma coisa. Nós usamos esse mesmo elemento e provocamos um relaxamento em você, mas você fica consciente 100% do tempo. A diferença é que nesse filme que você assiste a sua própria vida, só que sentado na cadeira do editor, sabe? Com a oportunidade de ressignificar traumas, de ressignificar abusos e de dar novos significados para a sua vida. Então essa é a magia por trás da hipnose. Danilo, como que funciona a hipnose no meu caso? Essa é a segunda parte do complemento. Para você entender, eu atendi uma cliente que ela tinha pânico de gafanhoto. Você imagina, com 14 anos um gafanhoto pulou na testa dela e ficou grudado bem em frente aos olhos dessa cliente. E o cabelo dela era bem enroladinho, sabe? Desse ponto de vista, em frente aos seus olhos, um gafanhoto ele se transforma num dinossauro, num dragão, por assim dizer. Ou melhor, essas são as palavras que a minha cliente utilizava. Ela tinha 14 anos, então ela já sabia o que era um gafanhoto, mas esse trauma foi tão grande, que essa imagem sobrepôs o que verdadeiramente é um gafanhoto. Então, a partir de agora, toda vez que ela imaginava, toda vez que ela pensava ou toda vez que ela via, o que era disparado no cérebro dela era uma figura real, um filme aterrorizante de um grande dragão voando nos olhos dela. É claro, o nosso cérebro ele reage àquilo que nós temos registrado dentro da gente. E não tem como você lutar contra isso. Por exemplo, se eu falo para você assim, ó, não pensa numa maçã, nem verde, nem vermelha, nem com casca e nem sem casca, e nem picadinha com mel e canela. Todas essas imagens vêm brotando da sua mente inconsciente para sua mente consciente. É isso que nos difere dos outros animais, sabe? Essa capacidade de se comunicar. Por isso as pessoas que têm fobia não tem como ela lutar contra a imagem mental que ela tem dentro dela. Como que funcionou o tratamento dessa cliente? Era uma cliente simples. Eu trouxe ela para o consultório e perguntei, você tem medo de barata? E ela afirmou categoricamente que não. Eu perguntei se ela tinha medo de aranha, ela também disse que não. Lagartixa, tão pouco.
Eu disse assim, medo de grasshopper, um bichinho verdinho e pequenininho. Ela pensou um pouquinho e falou, Danilo, eu nunca ouvi falar desse bicho não. Eu disse, bem pequenininho e verdinho. Ela falou, não, nunca ouvi falar. E eu perguntei, você teria medo desse bicho? E ela disse, olha Danilo, eu acredito que eu não teria medo não. E eu disse, olha que interessante, grasshopper é o bicho que você tem medo, só que falado em inglês. E o cérebro é algo maravilhoso. Ele, em inglês, não disparava o medo. E em português, ele disparava toda aquela sensação de taquicardia, estresse, né, ansiedade de uma forma geral. E o cérebro, ele é bem interessante nesse sentido. Eu falava em português, disparava aquele sentimento automático. Eu falava em inglês, ela simplesmente não sentia nada. Né? Na psicologia há um exemplo clássico que fala que o pensamento ele gera um sentimento que libera um comportamento. É assim que funciona. Então eu penso, eu sinto, eu me comporto. Ela pensava no gafanhoto daquela forma, ela se sentia mal, ela tinha um comportamento de pânico e o que acontecia a partir daí? Ela tinha resultados. E qual que eram os resultados que ela tinha? Ela não andava de carro com vidro aberto, não passava embaixo de árvores e ela foi limitando a vida dela. Pois bem, a hipnose então, que é aquele foco e concentração que eu disse lá no começo do vídeo, nós editamos essa imagem mental que ela tinha automática do gafanhoto. Agora ela consegue imaginar o gafanhoto da forma que é o grasshopper. Ela ouve a palavra gafanhoto e imagina o grasshopper, ouve grasshopper e imagina grasshopper. Ou seja, o cérebro dela teve um novo aprendizado. E é isso que realmente é uma ressignificação, sabe? Você dar novos pontos de vista para aquela situação. Mas Danilo, o que isso tem a ver comigo que não tem fobia? Por exemplo, se você sofre de baixa autoestima, que grande parte da população sofre, você tem o quê? Uma imagem mental de como que você é. Você pensa em você de forma distorcida, você pensa em você de uma forma cheia dos defeitos, porque afinal, toda a casa, somente o dono da casa sabe onde que tem a goteira, não é isso? Então você sabe tudo aquilo que você fez de errado, você sabe tudo aquilo que te faz mal, todos os seus defeitos. E quando você pensa em você, você tem uma imagem distorcida. Assim como aquela minha cliente tinha uma imagem que não era real registrada dentro dela do que era um gafanhoto. Então você pensa em você de uma maneira distorcida. Você se sente mal e inferior às outras pessoas. Esse sentimento libera um comportamento em você, ou seja, você vai para um primeiro encontro e tem um tipo de comportamento de insegurança nesse primeiro encontro. Não estou falando só do simples frio da barriga, não. Eu estou falando um comportamento de insegurança que reflete o seu tom de voz, que reflete o seu olhar. E tudo isso provoca um resultado. E esse resultado, se você sofre disso, você sabe qual resultado que é isso que eu estou falando, né? Então, não há certo e errado, não há coisas boas e ruins. Tudo que está acontecendo na sua vida é um resultado da forma como você se sente, é o resultado da forma como você pensa. A hora que nós alteramos esse processo, você consegue ter uma vida melhor. E é assim que funciona nos casos de depressão, ansiedade, mas eu não vou me estender porque senão eu teria que dar cada exemplo para cada tipo de coisa. Então eu queria dar uma visão geral do que é a hipnose para você, beleza? E agora eu vou falar do terceiro caso, que é o quê? Quanto que custa a hipnose? Mas antes de te responder isso, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto que custa a sua felicidade? Quanto verdadeiramente vale para você todas as coisas que você perdeu na vida, todas as oportunidades, todos os relacionamentos profissionais e pessoais que simplesmente deixaram de acontecer ou que você permitiu que acontecesse e você hoje se arrepende muito do que aconteceu? Quanto tempo mais você pretende participar e continuar nessa situação? Então olha só, quanto custa para você continuar vivendo essa vida triste que você está vivendo? Então, o que eu quero te dizer é porque não importa o valor que eu te falar, se você não estiver engajada no processo, se você não ter decidido que você quer mudar, qualquer valor que eu te falar, o que vai acontecer? Você vai pensar que isso é muito barato, isso não deve funcionar, não vou. Ou, isso é muito caro, eu não vou não. E se o valor tá ok para você, o que você vai começar a fazer? Você vai criar condições
para que você não vá. Você vai falar que não tem tempo, que não é uma prioridade, que aconteceu um gasto emergencial. Isso é muito normal. Eu recebi pessoas que agendam e meia hora depois falam: aconteceu um problema, eu não vou poder ir. Por quê? Porque elas não se permitem a mudar. Então imagina o seguinte, para você clicar nesse número aqui que está aqui embaixo e falar diretamente comigo, eu quero que você responda uma pergunta antes. Eu, Danilo, eu sou como se fosse uma parteira. Só que eu só posso dar à luz se tiver alguma coisa sendo gestada aí dentro de você, sabe? Então eu só posso te ajudar se aí dentro você plantou aquela semente da decisão de sair desse buraco em que você se encontra. Então se você tomou essa decisão, não importa o valor que vai ser cobrado, que você não vai se permitir se auto-sabotar para não fazer a consulta. Entende? Eu quero só te salientar que não é nada muito caro. Não, é um tratamento num preço super justo. Só que enquanto você não tiver dentro da sua mente que você decidiu mudar e que você aceita essa situação, não adianta você clicar aqui embaixo, porque eu não vou conseguir te ajudar. Beleza? Então se já tem uma semente que foi plantada aí dentro e você vem querendo encontrar soluções para poder mudar a sua vida de uma vez por todas, aí você clica no botão aqui embaixo. Se você ainda não sabe se isso é para você, no meu canal você vai ver vários vídeos, vai pesquisar um pouquinho mais sobre como a hipnose, porque ainda não é para você. É só se você verdadeiramente tomou a decisão de mudar. E se esse é o seu caso, clica no botão que está aqui embaixo e fala diretamente comigo no WhatsApp.